A história do homem que ele tem um comércio, um açougue, junto com a esposa. Começaram com uma casa e aí depois abriram mais uma, duas, três portas. E o Robson acabou passando por um momento muito complicado, difícil. Imagine só você que está acompanhando o Balanço Geral, que o Robson vinha tendo problemas de relacionamento com a esposa. Até que um dia, segundo o Robson, que ele vai trazer inclusive o depoimento dele para a gente na reportagem, ele teria sido sequestrado, armaram uma arapuca para ele, pegaram o Robson, levaram para uma clínica. Ele ficou desesperado. Segundo o Robson, a acusação para fazer isso, inclusive, era de que o Robson estava bebendo, usando drogas e estaria comprometendo os negócios. Fato que não foi comprovado até agora. Essa história toda e o depoimento exclusivo do Robson, você vai acompanhar agora na reportagem do William Bittar. Esse é o Robson Martins de Oliveira, o açougueiro que ficou desaparecido por quase uma semana. Pela primeira vez, depois de tantos dias, ele está assim, tranquilo e se recuperando de um verdadeiro pesadelo. E para nossa equipe, o Robson abriu o jogo. Falou sobre o relacionamento dele e sobre tudo que aconteceu naquele dia, até ele ter sido internado contra a própria vontade. O relacionamento do Robson com a Sani Cristina Cordeiro durou 10 anos. Só que nos últimos 3, o comportamento dela com o companheiro mudou completamente. Não conseguia mais ter sentimento por ela, por tudo tipo que ela vinha fazendo. E o autoritarismo dela, achar que manda em mim, eu queria visitar meus pais, não poder, e assim por diante, né? Daí foi acabando esse amor e me acabou. Para não piorar as coisas, o Robson resolveu sair de casa, justamente porque a mulher dele já estava causando um transtorno para ele e os funcionários do açougue que os dois têm em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Na verdade, ela que alugou uma das partes, né? Então ela sempre alegou que ela mandava, né? Então quando ela estava virada, quando ela estava brava, ela ia e fechava, tocava os funcionários, fechava na porta na cara de cliente, ia embora e me deixava na mão. Essas são algumas fotos de situações causadas pela Sani. Ela jogou no chão todas as carnes que estavam dentro do estabelecimento para venda. Tudo, segundo Robson, para prejudicá-lo. Mas foi na última quarta-feira que o Robson passou por uma das piores situações no relacionamento. Ela chegou no frigorífico, ela já cruzou o carro dela na frente do caminhão como se fosse uma juíza. Cruzou e falou, desce do caminhão, mandando eu e o motorista descer. Eu falei para o motorista não descer, eu desci, né? Daí ela falou, por que não pegou a linha verde, sendo que eu mandei você pegar a linha verde? E ela nem tinha cogitado linha verde, mas na linha verde já estava a ambulância esperando. Sem saber, caiu em uma emboscada. Ele afirma que a esposa armou para ele e o internou sem nenhum motivo. Estava na porta do açougue, daí quando eu vi, desceu 1, 2, tudo de máscara, tipo segurança mesmo, né? E veio. O primeiro que veio, eu peguei e dei um tombo nele. Só que a hora que eu derrubei esse, já veio outro. E já veio outro por cima. Daí depois dali eu não lembro mais nada. E lá dentro da clínica, o Robson fez de tudo para contar o que realmente tinha acontecido. Mas ninguém escutou. A única coisa que eu lembro depois que eu só chorava, estava desesperado, e que um deles ainda deixou mandar uma mensagem, que foi a mensagem que conseguiram me achar, senão eu estava desaparecido até agora, né? Foi esse o áudio que ele mandou para a advogada dele. A minha mulher armou uma casinha para mim e estão me levando para uma clínica lá em Piraquara. Eu estou dentro do carro do resgate. Por favor, me ajude e vai já lá. Não estava usando nada, no entanto foi feito toxicológico, foi feito tudo que é exame lá, não apareceu nada, né? A Sani foi ouvida na delegacia. No depoimento, disse que avisou a mãe do Robson sobre o internamento, mas até isso ele afirma que é mentira. Eu estava pedindo para que outra pessoa fosse me tirar de lá e eles falaram que não, que como foi ela que assinou o papel, ela que tinha que tirar. Daí eu fui, esperei ela me tirar de lá. Eu saí bem grogue, no entanto que ontem, a hora que a polícia me achou que eu fui lá na delegacia, eles perguntaram se está bem, filho? Eu estava bem como se estivesse bêbado. Para a advogada do Robson, mesmo com o açougueiro em casa,
muita coisa ainda deve acontecer. Ele foi internado involuntariamente, sem o consentimento dele, pela alegação da esposa de que ele estaria usando drogas, álcool, vendendo patrimônio da família, o que, segundo testemunhas, não é verdade. Inclusive o próprio depoimento do Robson. A suspeita é que ela tenha usado o telefone dele para se passar por ele, mandando mensagens. Depois ela disse que ele foi por livre e espontânea vontade e, por último, involuntariamente. Já o açougueiro garante que não odeia Sani, mas quer distância dela e só quer viver em paz. Medo não tenho, porque eu sei que à frente tem Deus e tudo, né? Mas eu tô mais esperto porque daí eu não desejo mal para ninguém, não desejo. Mas eu sei que tem ser humano que não quer ver você bem. Que Deus cuide dela, porque por mais que faça mal para mim, eu não posso desejar o mal para ela. Pois é, o detalhe, doutora Márcia, que como disse aí o Robson, se ele não tivesse conseguido mandar aquele áudio, talvez ele tivesse escondido até agora. Talvez estivesse desaparecido até agora. Agora, que circunstâncias esses homens, segundo o depoimento dele, conseguiu derrubar um, mas vieram mais dois, conseguiram dominá-lo e colocá-lo nesse carro, inclusive, que ele teria até ficado desacordado, segundo o que o próprio Robson falou aí. Qual o andamento dessa história? Como é que a polícia vai passar isso a limpo, doutor? De fato, isso aconteceu, como ele falou, isso é um sequestro. Não tem outro nome, é um sequestro. Ele foi retirado contra a vontade dele e internado, ou tivesse deixado em qualquer outro lugar, mas contra a vontade dele, sem a vontade dele e sem como a gente falou, sem nenhuma situação clínica que comprovasse isso, ou mesmo sem nenhum apoio legal. Era possível ter conseguido, de repente, um internamento compulsório via decisão judicial? Sim, mas isso não existe, né? Se houver as condições, é uma possibilidade. Está aqui, não foi voluntário, foi involuntário esse internamento, não se demonstra, uma das situações fala que ele estaria usando droga, álcool, mas lembra que os próprios funcionários assim, como assim um cara que entra às 5 da manhã para trabalhar, para fazer as compras? Então isso tudo efetivamente tem que ser revisto, né? E tanto a parte dela, como sequestradora, nesse caso, né, comprovado que foi dessa forma, como essas outras pessoas que participaram sem nenhum suporte legal, responderão igualmente, né? Pois é, e os funcionários, pelo jeito, gostavam do Robson, porque ficaram preocupados com ele e observaram, inclusive, os prints, né? A gente pôde ver aí na tela, né, os erros de português, chamou a atenção a mudança de rotina, né? Ele habitualmente falava por áudio, né? Mandava mensagens por áudio. Nesse momento, as mensagens são por escrito, e escrito de uma forma que ele não escreveria. Então foi bem observado por parte deles essa mudança de rotina. Doutora Márcia, mas pode alguém dominar uma pessoa e com a ajuda de funcionários de uma clínica levar essa pessoa para um internamento, doutora Márcia? Legalmente não. A não ser que o internamento voluntário é possível. Quando essa pessoa está colocando risco a ela mesma. Uma pessoa que está tentando suicídio, né? Ou ela está impondo risco a outras pessoas e não é a situação da gente... A prisão não seria o momento, mas sim seria o momento de dar uma observação por parte médica, né? Então, a gente podemos fazer internamento assim, quando ela está impondo risco a outras pessoas. Fora dessas condições, nós não podemos fazer esse internamento involuntário. Doutora Márcia, quer ver? Tem mais um trechinho do Robson aí, põe na tela pra gente. Tava na porta do açougue, daí quando eu vi, desceu 1, 2, tudo de máscara, tipo segurança mesmo, né? E veio, o primeiro que veio, eu peguei e dei um tombo nele. Só que a hora que eu derrubei esse, já veio outro, e já veio outro por cima. Daí depois dali eu não lembro mais nada, porque eles me prenderam no cinto, tudo naquela maca. A única coisa que eu lembro depois, que eu só chorava, estava desesperado, e que um deles ainda deixou mandar uma mensagem, que foi a mensagem que conseguiram me achar, senão eu estava desaparecido até agora, né? Pois é, e tem mais um trechinho aí. Pelo que conta o Robson, provavelmente devem ter dopado ele, né? Mas vamos ver o que ele diz aí. Tem mais um trecho separado para você. A minha mulher armou uma casinha para mim e estão me levando para uma clínica lá em Piraquara. Eu estou dentro do carro do resgate. Por favor, me ajude e vai já lá. Pois é, esse foi o áudio, doutora Márcia, que chegou, que segundo o Robson, um dos homens teria deixado ele usar o celular e mandar esse áudio para a advogada dele, que foi o que salvou, senão talvez pudesse até estar na clínica até agora, né? Poderia ser uma situação mais prorrogada, porque as pessoas informariam do desaparecimento dele, claro,
se chegaria a essa conclusão de que a mulher estaria envolvida, até pelas outras informações que já se tinha, né? Mas pode ser que poderia ter uma demora maior nisso, né? E o internamento involuntário e a utilização de remédios, enfim, essa situação é talvez pior do que estar preso, né? Tá certo, doutora Márcia, a gente continua acompanhando a informação que chega aqui pra gente, inclusive agora, doutora Márcia, de que a mulher deve se apresentar agora à tarde à polícia para prestar esclarecimento. Ela tem muito a explicar, né? Como é que ela fez tudo isso, quanto custou, quem ela contratou, porque ela entra... Essa situação tem que ser esclarecida mesmo. Tá certo, doutora Márcia, a gente continua acompanhando esse caso aqui no Balanço Geral.